Que bênção, né? Está feliz? Você pode compartilhar sua felicidade com um amigo que está do lado? Aperte a mão dele. Deseja um feliz sábado. Olha com o clima gostoso que fica a igreja depois que a gente faz isso, né? A igreja fica um clima bastante gostoso. Isso aí. Hoje é o 5º sábado do mês, destinado à educação adventista. Tem algum profissional aqui da educação adventista hoje? Adventista? Tem a irmã ali? Ok. E profissional de educação? Temos mais alguns, né? Show. Vocês, muito mais do que dos adventistas, têm uma missão importantíssima, tá? Que é refletir luz lá no local de trabalho de vocês, para essa geração que vocês estão educando. E hoje, então, falando sobre educação, eu queria falar algumas coisas. Eu nem pedi direito de imagem, mas eu queria mostrar umas imagens aqui para você. E o Luiz vai passar para a gente lá. A primeira imagem. Eu sou muito grato à educação adventista. Essa aqui, alguém que sabe quem é? Tá fácil, né? 9 anos atrás. Há 9 anos atrás eu estava colocando ela na escola adventista. Irmãos, eu ficava pensando assim, escola adventista é muito caro, não dá para mim. É uma realidade. Até porque poucos alunos são matriculados na escola adventista e mais em outros lugares. Faz com que o valor fique mais caro por ter menos pessoas pagantes. Mas na igreja que eu frequentava, tinha uma irmã que os 2 filhos estudavam na escola adventista. Com bolsa, não pagava nada. E eu falava assim, para mim só serve se for com bolsa. Eu não tinha condição. E eu fiquei pensando assim, como é que eu faço? E via sempre impossibilidade, dificuldade, sabe? Muitas das vezes a gente minimiza o poder de Deus. E a gente nem tenta. E eu achava assim, eu não vou conseguir. A pessoa conseguiu, mas eu não. Para mim nunca ia dar certo, sabe? E aí tinha minha cunhada. Minha cunhada tinha 3 filhos. E os 3 estudaram desde o 1º ano até o 3º ano, os 3 se formaram no colégio adventista. Mas aí agora como é que eu faço? Será que eu vou conseguir também? E louvado seja Deus, eu consegui. Aqui minha filha estava entrando no colégio adventista. Eu estava com meu coração muito angustiado. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns lugares por aí, onde professores que não são adventistas, não têm muito a passar para os filhos, para os nossos filhos, a termos de valores, de princípios. E aí a minha filha então chegava em casa dizendo dos palavrões que a professora falava em sala de aula. E eu ficava horrorizado, porque eu tentava dar uma educação para ela na escola, em casa, mas quando chegava na escola ela via outra. E uma vez para mim foi a gota d'água. Ela disse que um amiguinho tinha brigado, batido no outro, e a professora foi lá e segurou a criança para que a outra pudesse revidar. É uma tentativa de educação, olho por olho, dente por dente, né? De repente ela seguia a Bíblia, mas não é assim nos nossos dias, não é verdade? E eu pensei assim, não, eu tenho que fazer de tudo para tirar minha filha dessa escola. E aí eu fui até a associação, conversei lá e falaram assim, não é aqui não, é direto lá na escola. E eu fui lá na escola e graças a Deus eu consegui uma bolsa de 100%. E aqui minha filha estava entrando para a escola, isso há 9 anos atrás. E aí esse ano ela está no último ano. Louvado seja Deus, foram tempos difíceis, porque para mim, mesmo tendo bolsa de 100%, fica caro para mim, sabe? Mas, até aqui eu posso dizer com certeza que o Senhor me ajudou. E aí agora, olha só, 9 anos depois, e só saiu da ordem, né? Eu tinha botado uma... Aí, 9 anos depois, né? Eu tinha feito o antes e depois, mas não tem problema não, bota mais uma aí então, ó. Bota mais uma lá, ó. Eu tentei pegar as mesmas fotos, as mesmas poses, e para mim foi muito significativo ver que a minha filha cresceu no colégio adventista, sabe? Não é garantia nenhuma de que um dia ela não vai se afastar dos caminhos do Senhor. Mas é a certeza de que, como pai, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para mantê-la nos caminhos de Deus. E isso faz toda a diferença no mundo que nós estamos vivendo. Sabe, eu vou comentar algo para você aqui, mas, por favor, entenda o final para que você, de repente, não faça um pré-julgamento do que eu vou falar. Pode tirar, Luiz. Sábado passado, eu fui com a minha tia lá na Rocinha.
Foi aniversário da minha mãe no domingo, minha tia veio de São Paulo para comemorar e queria encontrar parentes que moram na Rocinha. E sobrou para mim levá-las até lá. Irmãos, pensa no local, é assim, para mim, muito impactante, porque já havia mais de 20 anos que eu não havia ido à Rocinha. E quando nós estávamos entrando, eu falei assim, tia, não dá para entrar aqui. Ela, dá. E, de fato, eu já tinha entrado por aquele caminho algumas vezes. Mas quando nós entramos, eu falei assim, tia, eu só estou vendo moto e pessoas, eu não estou vendo carro. Não dá para entrar. Dá, vai. E eu fui entrando. E quando já estava já quase lá no meio da onde nós deveríamos ir, havia um trilho de trem no meio do caminho. Não dava para passar carro. Só motos e pedestres. E agora, como voltar de ré num local que tinha muita, mas muita moto? Vocês não têm noção de como moto indo e vindo pessoas. Eu falei, e agora? E aí eu olhei para um lado assim, pensando em manobrar, um rapaz de fuzil. Olhei para o outro de fuzil. E um de cada lado me olhando. E a minha tia tentou assim dizer que nós estávamos indo visitar alguém. Ela falou assim, eu estou indo na casa da minha irmã ali, será que dá para a gente conseguir passar por aqui? Não dá não, senhora. Muito sério. Mas a minha irmã Marlene, você conhece ela, minha sobrinha tal, e foi falando os nomes, e ele virou e falou assim, não, senhora, nós não somos nem daqui, nós somos lá de Belford Roxo. Pior, né? Porque não conhece os moradores. Irmãos, as pessoas estavam vendendo drogas, igual se vende bala numa banquinha. As crianças passavam assim sozinhas, sem pais, na frente deles vendendo droga. Outros, os pais trazendo assim e passando por eles. E eu fiquei pensando assim, será que esse é o melhor lugar para se educar um filho? Irmãos, eu sei que tem pessoas que moram ali por necessidade, não tem um outro lugar. Mas os meus tios não é o caso deles. Eles amam aquele lugar de paixão e não pensam em hipótese alguma sair daquele lugar. Irmãos, eles estão pagando um alto preço pelas decisões que tomaram. Eu tenho primos hoje que são viciados. Eu tenho primos que já foram presos. Porque os pais não tomaram decisão lá atrás de sair daquele local que era nocivo para a sua saúde. A mensagem de hoje vai falar um pouco sobre educação. E eu gostaria que você me acompanhasse no seguinte sentido. Tem feito eu e você o máximo em prol dos nossos filhos, da nossa família? Deus não vai julgar aquilo que a gente não pode fazer, mas Deus vai julgar aquilo que nós poderíamos ter feito e negligenciamos fazer. E é nesse ponto que eu gostaria que você me acompanhasse agora para alguns textos bíblicos. Lembrando que todos nós somos falíveis. Ninguém aqui é infalível. Concordam comigo? Eu não sou e ninguém é infalível. Pelo contrário, somos falíveis. E nós vamos ver aqui na Bíblia hoje alguns personagens bíblicos que também falharam na educação dos seus filhos. Aí você pensa o seguinte, opa, eu posso aprender com os erros para não cometê-los também. Esse é o ponto da mensagem. Mas se você pensar assim, eu não tenho mais filho pequeno, ou eu não tenho filhos, a mensagem então não serve para mim? Claro que sim, porque em algum momento você vai ser decisivo na influência de alguém. E aí, que essa mensagem possa servir para cada um de nós. Então, é reflexão, meditação. Vamos no primeiro texto de Deuteronômio 8, versículo 2 em diante? Minha irmãzinha, muito obrigado, hein? Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Diz assim, e se lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar. Houve provação no deserto, para saber o que estava no teu coração e se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não tem, e teus pais não conhecias, para te dar a entender porque o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Lembra desse texto? Ele é repetido lá em Mateus 4,4 por Jesus quando estava sendo tentado. Disso vive o homem,
da palavra que sai da boca de Deus. Versículo 4. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que como um homem corrige a seu filho, assim te corrige também quem? O Senhor teu Deus. Assim como um homem precisa em alguns momentos corrigir os seus filhos, é necessário da parte de Deus, como um pai, corrigir a cada um de nós. Agora preste atenção no detalhe. Deus vai corrigir quem? As crianças? Deus vai corrigir a gente, os adultos. Nós precisamos corrigir as crianças, mas Deus nos corrige muitas vezes. E eu quero falar então um pouco sobre a educação dos nossos filhos. Diante do mundo que nós vivemos, com tantos valores invertidos, não é assim? Hoje em dia, uma criança falar lá que nunca teve relação sexual, ela é tida como bobo, antiquado, não é assim? Uma criança aí, quem sabe de 11, 12 anos, falar que nunca beijou na boca vai ser ridicularizado. As coisas estão sendo invertidas. Pessoas hoje que de repente não se aproveitam porque todo mundo faz gato e ela não faz na casa dela. Não, que isso? Irmãos, os valores estão sendo invertidos. E os pais precisam tomar posição. Sabe por quê? Porque existem pessoas vendo ele, o acompanhando. Quando falo pais aqui, é pai e mãe, tá? E o nosso desejo hoje é que essa reflexão possa nos ajudar a tomar algumas decisões que são importantes para o crescimento daqueles que estão crescendo no nosso meio. E eu vou falar de algumas coisas com a letra P, de paternidade. A primeira que eu quero passar aqui é o paternalismo. E sobre paternalismo, eu quero falar de uma pessoa chamada Davi. Conhece Davi na Bíblia? Sim. Nós podemos citar aqui algumas virtudes de Davi. Davi foi um bom filho? A Bíblia descreve que sim. Foi um bom irmão? A Bíblia descreve que sim. Ele ia lá, se preocupava com seus irmãos, levava alimento, comprou até o barulho dos irmãos, né? O quê? Eles estão afrontando você com um gigante, um só contra todo? Não, eu vou em cima deles. Davi foi um bom filho, foi um bom irmão. Ele era um bom arpista, um bom músico, não é? Tanto é que foi convocado para ajudar o rei quando tivesse necessidade. Mas tem um porém. Como pai, ele foi um péssimo pai. E nós queremos destacar aqui algumas coisas que ele não foi bom como pai. Bom, devido a algumas faltas que ele teve em casa, na educação dos seus filhos, ele teve um filho chamado Aminon. E esse filho Aminon estuprou, sabe quem? A própria irmã. Olha como é que era a família. Um filho, por falta de educação, repreensão muitas das vezes, estuprou a própria irmã. Aí um outro filho, chamado Adonia, um outro filho chamado Absalão, ao saber que o irmão tinha estuprado a outra, o que ele fez? Ele matou Aminon. Absalão mata Aminon. Olha a família. Pensa que parou por aí? Não. O outro filho, chamado Adonia, quando Davi já estava velho, ele tentou dar um golpe de estado, ele tentou usurpar o poder sem que ele tivesse merecedor de o ter. Essa foi a família de Davi. Embora tivessem várias virtudes, como o pai, ele não teve grandes coisas a passar para os seus filhos. Será que eu estou falando para alguém aqui que de repente tem sido um excelente filho? Tem sido, quem sabe, um excelente funcionário na empresa, mas que em casa não tem sido um bom pai ou uma boa mãe? Será que você se identifica com essa pessoa que em casa deveria ser alguém melhor do que tem sido? Bom, se nós podemos tirar alguma reflexão sobre a educação de Davi com os seus filhos, é a seguinte: pais, sejam firmes com seus filhos. Não deixe as coisas correr frouxa, não. Seja firme. De repente, se Davi fosse firme com os filhos, como era no campo de batalha, ele tivesse resultados diferentes na sua família. Um outro que eu quero falar aqui
é sobre protecionismo, proteção. E para esse pai me veio à mente aqui Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi uma criança educada pelos seus pais paternos até lá por volta dos 12 anos. E isso fez toda a diferença ao longo da sua vida. Ainda vivendo sobre a cultura egípcia, adoração a deuses, ídolos, ele não se corrompeu. Por conta disso, ele precisou fugir do Egito, que na tentativa de ajudar o seu povo, precisou fugir, matou um egípcio, teve que fugir. Bom, Davi agora está passando 40 anos no deserto, cuidando de animais, se casa, tem filhos, mas aquela valentia toda que ele aprendeu lá no Egito, ele agora com os filhos não, ele tem o protecionismo. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus nessa manhã. Para tudo e presta atenção no que eu vou dizer. Uma vez na igreja, uma irmã chegou para mim, eu tinha chamado o filho dela para fazer parte do som. Não sei como é que você pensa sobre o som. A gente nem sabe quem é que está no som. Não é assim? A gente nem percebe. Quando tudo está funcionando direitinho, a gente nem olha para lá. Não é? Mas dá uma microfonia, uma caixa para de funcionar, na hora todo mundo vira para trás, né? No som a gente muitas das vezes só lembra quando as coisas estão indo erradas, quando não está legal, né? Quando o microfone está muito alto, a gente vira, abaixa um pouquinho, quando está muito alto, levanta. Só vira para o som para reclamar. Muitas das vezes tem sido assim. Mas o som é algo extremamente importante para a nossa igreja. Imagina se não tivesse ninguém hoje para manusear esses equipamentos, como seria a nossa adoração, o nosso culto hoje. Entende? O som é uma função tão importante como qualquer outra aqui na igreja. Todos somos importantes. E eu então queria colocar o filho daquela irmã no som. Para mim, era uma função de respeito, de responsabilidade. Vimos naquele menino virtudes, qualidades que seriam úteis para que ele pudesse ajudar no desenvolvimento da igreja. Mas aquela mãe pensou o seguinte: não, meu filho não vai ficar no som, não. Porque quando acontece alguma coisa errada, todo mundo já olha direto para o som. O pessoal só sabe reclamar. Eu falei assim, irmã, mas espera aí. Deixa seu filho crescer na igreja. Não, meu filho não vai participar do som, não. Tá bom. Eu era, nessa época, diretor de desbravador. O filho dela era. Marcava acampamento. Não, meu filho não vai acampar, não. Não, lá tem mosquito, tem perigo, pode ter cobra, pode... Irmã, seu filho precisa estar envolvido com as coisas... Não, mas tudo bem, mas ele já está aqui no clube, mas no acampamento ele não vai, não. Sabe onde estão os filhos dessa irmã hoje? Fora dos caminhos do Senhor. Houve um protecionismo lá na infância que não serviu para o crescimento dessas crianças. Os dois estão fora dos caminhos do Senhor. Moisés cometeu também o protecionismo com seu filho. Naquela época já havia a instrução de que o filho, ao nascer, sendo homem, havia necessidade de ser circuncidado. Retirar uma parte da pele lá do órgão genital. E ele agora pensa assim, tadinho do meu filho. Ah, tão pequenininho, ele não vai sofrer isso não. Ah, meu filho... Olha o que vai acontecer aqui no texto bíblico. Acompanha comigo lá em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. O versículo 27 em diante. Opa, peraí, falei errado. Êxodo, perdão, eu falei errado, desculpa, esse vai ser o próximo. Se você quiser deixar marcado, Êxodo capítulo 4. Êxodo 4, 24. Êxodo 4, 24. Diz assim, ó. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor entrou e quis matá-lo. Então Zípora, que era a esposa de Moisés, tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e disse, com efeito és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Sabe o que ia acontecer aqui? Moisés iria morrer. Não seria o libertador de Deus. Sabe por quê?
porque não estava obedecendo o assim diz o Senhor. Protecionismo. Não, com meu filho eu não vou fazer isso não. Não vou deixar meu filho sofrer não. Tem pais que não deixam os filhos crescer. Tem pais que não deixam os filhos terem decepções, frustrações. E as frustrações são extremamente importantes para o desenvolvimento do caráter da criança. Sabe por quê? O mundo não é só mil maravilhas, não é só flores. Não são todos os dias maravilhosos. Existem momentos tenebrosos, existe chuva. E elas precisam aprender a lidar com as frustrações. Dizer não muitas das vezes para o filho é bom, é importante. Porque toda vez dizendo sim, 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 ele não aprende a lidar com os nãos da vida. Moisés era um excelente marido. Podemos dizer até que ele foi um bom pai. Mas ele era aquele pai que tanto protegia o filho, que não estava disposto a não obedecer a Deus para não fazer o seu filho sofrer. Será que existem pais aqui hoje que também são protetores excessivos de seus filhos? Não sei, mas se há, nós podemos dizer o seguinte para você: pais, protejam seus filhos, mas deixe-os aprender as lutas da vida. Deixe-os aprender que às vezes é necessário sentir algumas dores, há dores de algumas perdas. Não, você vai ficar sem isso. Não, você não vai ter aquilo. Isso é extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Bom, o próximo é a permissividade. Aquele pai que tudo pode, que não impede nada. E para esse, eu destaquei aqui Eli. Lembra do sacerdote Eli? Ele teve 2 filhos, de nomes estranhos, engraçados, mas que não saem da nossa cabeça. Alguém lembra aí? Ofne e Finéias. Muito bem. Eli era sacerdote. Era aquela pessoa que deveria ser o exemplo na igreja, porque ele era líder. Bom, não quer dizer que por ser líder os filhos precisam seguir no mesmo caminho. Cuidado. Muitas das vezes a gente impõe uma carga dessa até para os pastores, não é, irmã? Muitas das vezes os pastores sofrem porque os filhos são crianças, mas as pessoas acham que devem agir como adulto. Não, são crianças. Mas cuidado, não devemos deixar que eles façam tudo. E especialmente na casa de Deus, precisa haver regras que muitas das vezes não tem na nossa casa. Aqui não é a nossa casa. Aqui não pode tudo. E eles precisam aprender algumas coisas assim. Especialmente aquele que é líder precisa ensinar isso para os seus filhos. E Eli era o tipo de pai que não se preocupava com isso. Ele deixava fazer o que quisesse, agir como quisesse, indiferente se estavam na igreja ou fora dela. E os filhos cresceram e se tornaram também sacerdotes. Eles ajudavam no culto. Mas sabe, o que se falava lá fora é que eles faziam tudo de errado. Mas sabe o que ele achava? Vocês estão aumentando, não é bem assim não. Meu filho não é assim. Era aquele pai permissivo. E aqui em 2 Samuel, que é o que nós falamos antes, né? Abrimos errado. 2 Samuel, perdão, 1 Samuel 2, versículo 27. 1 Samuel 2, 27. Diz assim, ó. 1 Samuel 2, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, não me revelei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeito à casa de Faraó? E eu escolhi dentre as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer éfodes perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezai o meu sacrifício, a minha oferta, que ordenei se fizesse na minha morada? E por que honrais a teus filhos mais do que a mim, de modo que a vós engordaste dos principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Olha, os pais aqui, o pai Eli, estava honrando mais os filhos
do que ao próprio Deus. Já pensou que coisa séria é essa? Bom, como é que está o seu amor para com Deus? Será que se fosse necessário deixar para seguir a Jesus, vocês o deixariam? Como é que está o seu amor? Você lembra de Abraão que foi provado nesse sentido? Deus falou assim, deixa eu ver se o amor dele continua o mesmo por mim. Abraão, vai lá e sacrifica teu filho. E quando Abraão estava disposto a fazer, porque reconheceu que Deus precisava ser o primeiro na vida dele, Deus agora providenciou o livramento. Não precisa mais fazer. Já vi que você agora já voltou para o caminho correto. Será que Deus nessa manhã está querendo falar com algum pai, alguma mãe nessa manhã, que tem de repente deixado de lado Deus e o filho tem sido maior do que o próprio Deus? Filhos são heranças, precisam ser bem cuidados. Isso é indiscutível. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. E se for para agradar a Deus e desagradar aos filhos, que assim seja. Porque lá na frente, nós veremos que no Senhor o nosso trabalho não foi em vão. Não desista. Precisamos tratar com seriedade aqueles que fazem coisas erradas. E Eli foi um pai permissivo, tudo era possível. E esse mesmo sacerdote, Samuel, chega para ele, no capítulo 4, versículo de 11 a 3, dizendo assim, olha, já que você não repreendeu seus filhos como deveria ter feito, você vai perder os dois no mesmo dia. E assim aconteceu, segundo a palavra do profeta. Coisa horrível, né? Que coisa triste. Mas, irmãos, mais triste do que perder um filho é perdê-lo para a morte eterna. Por isso, nessa manhã, eu creio que em nome de Jesus, Deus me deu essa mensagem para falar comigo e também para com você, de que nós precisamos muitas das vezes mudar algumas coisas na nossa casa no tocante à educação dos nossos filhos. Pais, ensinem limites para os vossos filhos. Bom, poderíamos falar de alguns outros. O próprio Abraão poderia ser representado pela parcialidade. Lembra de Abraão? Abraão recebeu uma promessa que ao sair da sua casa, Deus faria dele uma grande nação. A promessa demorou a chegar, até porque a esposa era estéril, não tinha como ter filhos. Como é que seria essa promessa? Aí a esposa chega para ele e tem uma brilhante ideia e fala assim, amor, já que você vai ser pai e eu não posso dar filhos, você está ficando velho, por que você não tem relação então com a nossa serva? Lembrem, a mulher sábia edificou lá. Lembra lá de Zípora, a esposa de Moisés? Se ela não tomasse providência, o marido poderia morrer. Mas nesse caso, a esposa não era sábia. E ao invés de Abraão tomar posição e dizer assim, que isso, que o Senhor te repreenda. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Como, eu não sei. Ele é o dono de tudo. Ele é poderoso, nada é impossível para Ele. E se Ele falou que eu vou ser pai, eu vou ser, você vai ter filho. Mas não. Ele foi parcial e aceitou a ideia dela, teve filho com a serva H, nasceu Ismael, e aí agora, depois nasce o filho da promessa, Isaque, e aí agora Sara, que deveria estar contente e feliz, porque Abraão fez tudo o que ela pediu, agora ela fala assim, amor, não está dando não. O teu outro filho está causando problema. Você já tem o seu, por que você não dispensa ela e o teu outro filho? E ele, mais uma vez, foi parcial. Não tomou posição. E ele aceitou a proposta dela e manda embora o filho. Dali nasce o povo ismaelita, inimigo do povo de Deus. Fazia tantas coisas erradas. Quem sabe por causa do erro do pai, que não tratou como deveria tratar as coisas lá atrás. Será que você tem sido aquele pai ou aquela mãe que o seu cônjuge fala alguma coisa e quando você percebe que não está de acordo com a vontade de Deus, ao invés de você dar um basta, se posicionar, você prefere fazer do que ter contenda, discussão? Irmão, não estou falando para que tenha briga nas nossas casas, não. Mas Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar na minha e na tua casa. Abraão não foi um bom pai nesse sentido. Não foi. E eu gostaria que você lesse comigo, no livro de Tiago, lá no Novo Testamento, depois de Hebreus, Tiago,
Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu tinha mais coisa para falar, mas o horário está falando assim, Ricardo, está na hora de encerrar. Tiago capítulo 1 diz assim, 1 do versículo 1 em diante. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersação saúde. Meus irmãos, ele agora está direcionando a carta para os seus leitores. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tendo a sua obra perfeita, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos liberalmente dá, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que ela é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condições humildes, glorie-se na exaltação. Aqui ele está falando algumas coisas sobre fé e tudo mais, mas ele menciona aqui algo interessante. Versículo 8. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Quem são esses inconstantes? Aqueles que não têm fé. Quem são esses que não têm fé? Aqueles que nos momentos das provações, ao invés de se apegarem a Deus, o rejeitam, o abandonam, porque não suportam passar por problemas. Sabe, muitas das vezes isso pode ser herança da educação dos nossos pais. E como nós lá no passado não aprendemos a lidar com as frustrações, hoje nós somos pais que não sabemos lidar com essa situação. E aí acabamos sendo pessoas inconstantes. Mas sabe, eu e você precisamos aprender que precisamos dar bons ensinamentos para os nossos filhos. Eles estão crescendo. A minha filha, quando entrou no colégio adventista, era uma pequenininha. Hoje já está aí, andando por aí, muitas das vezes sozinha. Eu não vou poder estar com ela em todos os lugares. E espero em Deus que as coisas que ela aprendeu em casa, que ela aprendeu reforçadamente na escola adventista, possa ser útil para a tomada de decisão dela. Eu e você precisamos orar muito pelos nossos filhos, mas precisamos entender que há algo que precisamos fazer. Não é simplesmente orar. A oração, orar e ação. Eu vou finalizar com o último texto, em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 4. Aqui vai dizer a quem Deus procura nessa manhã. 1 Timóteo 3, o versículo 4. Deus procura nessa manhã homens e mulheres, vou botar assim, porque aqui está falando sobre líderes para a igreja. Mas Deus precisa de homens e mulheres que governem bem a sua própria casa, tendo em seus filhos em sujeição, com todo respeito. Será que eu tenho sido esse tipo de líder na minha casa, onde eu tenho a minha filha em sujeição, onde ela me respeita e eu a ela? Como eu mencionei, o desejo é que essa mensagem nessa manhã seja uma reflexão. Todos nós temos o nosso grau de influência, alguns mais, outros menos. Mas segundo os psicólogos, ninguém consegue viver sem influenciar ninguém. Todos nós influenciamos algumas pessoas. E eu digo isso, irmãos, por experiência própria. Já até contei aqui algumas vezes de pessoas que me influenciaram. Mas eu vejo, às vezes, a forma com que eu também influencio outras pessoas. Às vezes eu faço uma brincadeira lá no trabalho, e quando eu menos espero, as pessoas já estão replicando, fazendo a mesma coisa com outros. Outro dia eu estava com a minha esposa no estudo bíblico,
E ela já me acompanha há tantos anos. Mas aí outro dia eu vi ela no telefone falando com uma amiga. E ela usou as mesmas palavras que eu falei lá no estudo bíblico. Sabe, eu e você, querendo ou não, influenciamos alguém. Se você tem filhos, é a eles. Se você não tem, você não está imune, não está isento. A alguém você também vai influenciar. O meu desejo é que as pessoas que forem influenciadas por mim possam se achegar a Deus e obter o céu que eu tanto almejo também. Assim como Paulo, sem nenhum medo, ele dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou. Ele não tinha medo não, irmãos. Muitas das vezes a gente fala assim, ó, não olhe para as pessoas, olhe só para Jesus. Não dá, irmãos. Eles vão olhar para você. Que todos nós, nessa manhã, sejamos exemplos, bons exemplos, pessoas direcionadas por Deus para abençoar a muitas pessoas, quer sejam na nossa casa ou em qualquer lugar que a gente esteja. E que Deus te ajude. Se você quiser pensar, pense. Talvez você poderia estar com seu filho na escola adventista. Não estou ganhando nada para isso não. Mas para mim, eu tenho por certo que é o melhor lugar para os nossos filhos nos dias de hoje. Amém? Pais, clamem a Deus por seus filhos. Mas seja para eles o pai que eles precisam ter. Que seja para eles, que nós sejamos para eles a imagem e a semelhança de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, separamos um dia para falar sobre educação na nossa igreja, mas também sobre a educação adventista. São professores ali, Pai, que têm uma função extremamente importante nos dias atuais, de somar e fortalecer toda aquela educação que nós damos na nossa casa para os nossos filhos. Nós vivemos dias difíceis, de ataques às escolas, mas nós vimos aqui, pelo menos no Colégio de Campo Grande, uma cena muito bonita, de pais se reunindo em volta da escola para orar pelos seus filhos. Paizinho querido, ajuda-nos a dar valor a essa educação. Ajude a esses professores que têm em suas classes alunos que não são da igreja, mas que pais confiaram a essa escola seus filhos, que eles sejam impactados com a mensagem de Jesus, produzida na pessoa dos professores em sala de aula, das pessoas que recepcionam eles na portaria, das pessoas que administram a secretaria da escola, que em todos os lugares eles possam perceber ali um ambiente celestial. Paizinho querido, nós também temos nessa manhã aqui professores que não são da rede adventista, mas que de igual forma precisam ser seus representantes em suas escolas. Que as crianças, os seus alunos, possam ver neles bons exemplos a serem seguidos. Paizinho querido, a mensagem central nessa manhã foi sobre as nossas famílias, os nossos lares. E entendemos que se não tivermos a ajuda divina, nós seremos um fracasso como pais. Por isso te pedimos que nessa manhã o teu perdão esteja sobre nós. Te pedimos que nessa manhã a atuação do Espírito Santo possa nos impelir a agir como o Senhor quer que nós hajamos, de forma que os nossos lares possam ser uma representação de um local celestial aqui na terra para os nossos vizinhos. E o mais importante, Pai, o nosso desejo é chegar aos céus e encontrar a nossa família. Por favor, visite os filhos que estão afastados da tua igreja. Visite aqueles que já são adultos, que já formaram famílias, mas que nesse momento possam receber a proteção dos seus santos anjos, a companhia do Espírito Santo tocando em suas mentes, para que possam se lembrar de ensinamentos que foram aprendidos ao longo da infância. Que possamos ver milagres acontecendo antes da volta de Jesus, pois nós queremos ir para o céu, mas queremos levar também a nossa família. Que assim como Jesus ao ir na casa de Zaqueu disse, hoje houve salvação nessa casa, que haja salvação dos nossos lares, eu clamo em nome de Jesus. Amém.